Olá, tudo bom? Então, dando continuidade ao nosso estudo de radicais, nós vamos para a penúltima parte desse conteúdo. Por que penúltima parte? O conteúdo que nós vamos ver é racionalização, tá? E eu vou dividir em duas partes o nosso vídeo, tá? Então, primeiro, o que significa racionalizar? Racionalizar. Então, vamos ver aqui um exemplo. 1 sobre a raiz quadrada de 3. Vocês estão vendo que nós temos aí uma divisão aonde o denominador ele é um número irracional. Então, eu não consigo, por exemplo, dividir um número racional por um número irracional, né? O que é um número irracional? Se a gente colocar lá na calculadora quanto vale a raiz quadrada de 3, nós vamos perceber que vai dar um número infinito e não periódico, né? Nós já vimos isto. Então, é um número irracional que não tem raiz quadrada exata, ou pode ser cúbica, qualquer índice, não tem exato. Então, a nossa ideia é tornar este número aqui em um número racional. Então, por isso que a gente fala em racionalizar, não é? Então, nós vamos transformar este número em um número racional. Então, racionalização é isso, tá? Então, nós vamos fazer este processo da seguinte forma. Nós vamos tentar pegar esse denominador e transformar num número racional. Como que a gente faz isto? Nós temos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Para tornar este denominador racional, nós vamos multiplicar este denominador, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por ele. Ele quem? O denominador, que é um número irracional. Então, o nosso processo é de multiplicar este número aqui, que é irracional, raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3. Então, nós já sabemos multiplicar, porque foram os videozinhos anteriores. Então, nós vamos multiplicar, né? Para multiplicar o que está fora com o que está fora e o que está dentro com o que está dentro. É bem simples. Então, nós vamos multiplicar. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. E aqui é que nós vamos ver o que vai acontecer. Quanto é a raiz de 3 vezes raiz de 3? É a raiz de, vou botar aqui embaixo, né? Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, sempre vai dar o próprio radicando. Então, continuando aqui, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, o que nós fizemos aqui? Nós transformamos o denominador, que era um número irracional, e transformamos para um número racional. Então, foi isso que nós fizemos. Não dá mais para simplificar, não é? Porque este 3 aqui é radicando e este aqui é apenas um denominador. Então, nós não podemos mais simplificar. Então, o nosso passo principal é multiplicar em cima e embaixo pelo número irracional que está no denominador. Então, este é o nosso resultado final e nós transformamos este número aqui, que era um número com denominador irracional, num número racional com denominador racional. Então, isso é uma racionalização. Transformamos ele em racional. Vamos ver outro exemplo.
raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 5. O que nós temos aqui? Nós temos um número irracional, uma raiz não exata, no denominador, aqui embaixo. Então, o que nós temos que fazer? Tornar este número racional. De que forma? Multiplicando numerador e denominador por este denominador que é irracional. Então, como nós vamos fazer isto? Mesma coisa. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Então, eu vou multiplicar esta raiz quadrada de 5 que está no denominador e vou multiplicar em cima e embaixo por ela. Então, vai ficar multiplicando pela raiz de 5, raiz de 5. E multiplicar nós já sabemos, não é? Então, aqui, raiz de 2 vezes raiz de 5. Quanto é que vai me dar? Basta multiplicar os radicandos. 2 vezes 5, 10. Então, aqui em cima vai ficar raiz quadrada de 10. E aqui embaixo, nós já sabemos que essa raiz ela vai desaparecer. Por quê? Porque a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 dá 5. Esse processo vocês não precisam fazer, porque sempre vai dar o próprio radicando. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 sobre 5. E é o nosso resultado. Então, qual é a nossa ideia? Tirar o número irracional do denominador, transformá-lo em um número racional, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos complicar aqui um pouquinho, vamos colocar lá 2 raiz de 3 sobre raiz de 5. Mesma coisa, o nosso denominador é um número irracional. Então, a nossa ideia é transformá-lo em racional. Como que nós fazemos isto? Multiplicando este denominador em cima e embaixo. Então, vamos fazer isso. 2 raiz de 3 sobre raiz de 5. Então, o meu processo é multiplicar. Então, por quem? Sempre pelo denominador. Vou multiplicar pela raiz de 5 em cima e embaixo. E como a gente novamente já sabe multiplicar dos videozinhos anteriores, o que tá fora com o que tá fora e o que tá dentro com o que tá dentro, né? O coeficiente com coeficiente e radicando com radicando. Então, quanto é que é 2 raiz de 3 vezes raiz de 5? 3 vezes 5, 15. Então, vai me dar 2 raiz de 15. E aqui embaixo, o que vai dar? Não preciso fazer todo aquele processo, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 vai me dar sempre o próprio radicando. Então, vai dar sobre 5. Aqui a gente tem que cuidar que, de repente, aqui a gente poderia simplificar, não é? Mas aqui não é possível, porque 2 com 5, né? Porque é uma fraçãozinha, né? 2 quintos. E 2 quintos eu não consigo simplificar. Tranquilo? Agora, vamos ver outro exemplinho aí. Vocês estão vendo? Ó,
agora já apaguei. Agora vocês não estão vendo mais nada. Vamos para outro exemplo aí. 1 sobre 2 raiz de 3. Vocês estão vendo que aqui o nosso denominador, 2, está multiplicando a raiz de 3. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar alguma coisa. Agora aqui eu vou seguir o baile para a gente não perder muito tempo aí no videozinho. Então, o que eu tenho que fazer? Quem é o meu denominador? Meu denominador irracional é a raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 3 e aqui embaixo também vou multiplicar pela raiz de 3. Então, como é que vai ficar? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E aqui, cuidado, porque eu tenho esse 2 multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3, o próprio radicando. Então, 3. E aqui basta a gente multiplicar raiz de 3 sobre 6, certo? Então, nesse primeiro momento, como eu disse que eu vou dividir em duas partes, vocês viram que ou a raiz aparece sozinha embaixo, ou no máximo ela vai aparecer com um número multiplicando aqui. Vamos ver um outro aí com o número multiplicando. 2 sobre 5 raiz de 3. Pronto, 5 raiz de 3. Mesmo processo. Aqui tá multiplicando, então eu vou pegar a raiz de 3 e vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. E eu já vou seguir o baile aqui. Então, vai ficar multiplicado pela raiz de 3, raiz de 3. E agora a gente só multiplica e encerra o processo. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, nosso resultado é 2 raiz de 3 sobre 5 vezes 3, 15. E também não dá para simplificar 2 com 15. Por exemplo, se aqui fosse 8, daria para simplificar, né? 2 e 8 e assim sucessivamente, porque a gente tem que ter sempre o resultado mais simplificado possível, certo? Então, essa é a primeira parte de racionalização. O que nós vimos hoje? Com apenas um denominador irracional. E também vimos quando ele também está sendo multiplicado por um número lá no denominador, ó. Então, o processo é o mesmo. Multiplica só por ele em cima e embaixo, ok? Então, essa é a primeira parte aí da racionalização. Espero ter te ajudado, Prof. Annelise. Gostou do vídeo? Dá o ok lá para nós, para eu saber que vocês estão acompanhando as aulas. E a gente se encontra depois na segunda parte aí do trabalho, que eu vou dar uma que vai ser, que tem coisinhas mais diferentes aí, ok? Grande abraço!